Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 13 de Êxodo. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, deixa aqui o seu comentário de como Deus falou com você. Avalie esse canal, se você gostar, com 3 estrelinhas. Ajuda a gente a divulgar esse canal mais e mais longe. Também te convido, você que está me vendo pelo YouTube, se inscreve, ativa o sininho e deixa aqui o seu comentário. Se você sentir no seu coração e gostar desse episódio, compartilhe com alguém que Deus falar ao seu coração. Vamos ao devocional de hoje. Capítulo 13 de Êxodo, a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que nascer do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Moisés disse ao povo: Lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa de servidão, pois com a mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Adib, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor estiver introduzido na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, terra que o Senhor jurou aos seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão esse rito neste mês. Durante 7 dias comerão pães sem fermento. No 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia, vocês dirão aos seus filhos: Isso é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Pois com a mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essa ordenância no tempo determinado, de ano em ano. Quando o Senhor estiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer, e todo o primogênito dos animais, os filhos, filhotes machos, serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta vocês poderão resgatar como um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo o primeiro do homem entre os seus filhos. Se no futuro o seu filho perguntar o que significa isso, você responderá: O Senhor, com mão forte, nos tirou da casa de servidão, pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo o primogênito de nossos filhos nós resgatamos. É isso, será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia como uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Deus, obrigada, Senhor. Fale aos nossos corações, ministra aos nossos corações. Que o Senhor venha ensinar aquilo que o Senhor quer ensinar nesta manhã. Queridos, que forte, né? Que história.
chega o momento daquele povo que estava cativo sair da posição de escravo e começar a andar até a terra prometida. Só que antes Deus dá direcionamentos, Deus dá alguns alertas. O primeiro é sobre a festa dos pães sem fermento. Então ele fala, olha, vocês estão saindo aqui da terra da escravidão, indo em rumo à terra prometida, mas é determinante que todo ano vocês façam a festa sem fermento. Durante 7 dias vocês não comam nada que tenha levedura que fermente. Isso representa obediência. Deus estava dando um direcionamento para aquele povo o obedecer. E sobre ser o fermento, tem de novo a ver com o pecado, a purificação do pecado. Até porque, gente, o fermento é algo que faz as coisas crescerem rapidamente e se espalhar, não é mesmo? Então, é o mesmo com o pecado. Se na sua casa você abre mesmo que uma pequena brecha, essa brecha pode ser responsável por algo ruim, como o pecado, crescer e se espalhar e ter consequências na sua casa. Então, é muito real o que Deus deixou aqui escrito para nós. Tenha obediência, não permita que o pecado entre, cresça e se espalhe na sua casa. O segundo é sobre a consagração dos primogênitos. O Deus tão maravilhoso na sua justiça, né? Olha, eu matei todos os primogênitos da terra do Egito, então agora todo ano vocês vão ter que me entregar, consagrar a mim os primogênitos dos ventres. Separa para o Senhor todo o primeiro macho que nascer. Isso também tem a ver com confiar, com consagrar a Deus, com agradecer a Deus tudo que Ele já fez por nós. Sabe, às vezes a nossa oração é só de pedir, pedir, pedir. Em qual momento a gente para e escreve um caderninho de gratidão para Deus? Agradece a Deus pelas pequenas coisas que Ele te deu, que Ele fez por você, pela sua saúde, pela sua família. Quantas coisas você vive hoje que você já orou um dia. E por fim, Deus guia o povo pelo caminho. Nossa, essa parte é muito bonita. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não fez com que aquele povo fosse pelo caminho mais perto. Olha isso. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. A gente vai ver ainda o tempo que eles passaram nessa travessia do Egito até a terra prometida e tudo que aconteceu nesse caminho. Mas aqui foi claro a direção de Deus. Ele não colocou no caminho mais perto. Porque certamente esse povo precisaria ser moldado. Né? A primeira coisa é assim, ó, eu não quis colocar eles pelo caminho mais perto, porque senão eles iam ver uns obstáculos, aí iam se arrepender e ia querer voltar. Fala com você isso? Será que você tem uma terra prometida para você? Será que você tem um direcionamento para ir para algum lugar, ou para alguma posição, ou para alguma situação, e Deus está te levando pelo caminho mais longe? Porque se você visse alguma coisa, você ia desistir? Ou será que você já quis desistir durante esse caminho mais longo também? Saiba que Deus, nada escapa das mãos dele. E se Ele está te fazendo caminhar um pouco mais, esperar um pouco mais, perseverar um pouco mais, é porque tem algo para você nesse lugar. Tem algo para você nessa situação. E o principal, a promessa de Deus, aquele povo saiu do Egito e o Senhor ia adiante deles. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem para guiar eles pelo caminho. Imagina no meio do deserto uma nuvem em cima deles, cobrindo do sol. O tamanho do amor de Deus, do detalhe, né? E durante a noite tinha uma coluna de fogo para iluminar eles e para esquentar eles, porque no deserto a noite faz frio. E essa coluna nunca se afastou. Isso só mostra que a gente deve confiar que Deus está com você e que a fidelidade dele é inabalável. Algumas chaves desse capítulo, principalmente com relação à educação dos filhos, né? Deus
fez com que houvesse a consagração dos primogênitos para que os filhos perguntassem o que é isso e os pais pudessem ensinar geração após geração. Isso está acontecendo porque um dia Deus nos libertou, porque um dia o Deus justo nos tirou da escravidão. Eu quero te perguntar, você tem contado histórias sobre o amor e a graça de Deus para os teus filhos, para que um dia Ele conte para os teus netos e esse legado nunca termine? E por fim, o Senhor promete estar conosco se a gente confiar no processo, se a gente confiar na provisão dEle. Que hoje você possa refletir qual é o deserto que você está atravessando. Ele está demorando? Será que você não está no caminho mais longo porque Deus quer te tratar ali? E como tem sido a sua fé, a fidelidade inabalável do Senhor? Que hoje você possa refletir que Deus é o Deus do impossível. Ele é aquele capaz de fazer infinitamente mais do que um dia a gente pensou, sonhou e imaginou. Que a sua fé seja fortalecida nele e que a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus crie raízes mais e mais profundas para que nada abale sua fé. Siga em obediência, siga consagrando seu dia ao Senhor, siga espalhando o nome dele por onde você for. E não se esquece que essa nuvem que acompanhava esse povo de dia e de noite, o mesmo Deus que ia diante deles, Ele vai diante de você. A provisão dele nunca falha. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Pai, eu clamo por cada um que está vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio, que o Senhor possa visitar essa pessoa, que o Senhor possa mostrar o caminho da obediência. Pai, se existe alguma brecha para o pecado aberto em nossos lares, Senhor, que hoje o Senhor possa fechar essa brecha pelo sangue de Jesus que tem poder. Convence, Pai, o homem do engano, do erro, do pecado. Leva ao arrependimento, leva a cura de todo pecado nos nossos lares, Senhor. Nós não queremos que, como fermento, entre na nossa casa, cresça e se espalhe na maldade, não. Nós queremos que a Tua presença entre na nossa casa, em cada cômodo, cada janela, cada batente e se espalhe, Senhor. Que a Tua presença cresça nos nossos lares. Nós te desejamos, Senhor. Pai, nós queremos contar do Senhor para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Nós queremos contar. Então, traz à memória de cada um aqui os motivos de gratidão, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar dos nossos pulmões, pela Tua criação. O Senhor é grande, é lindo, é poderoso, é amável. Obrigada, Deus. Pai, nós queremos confiar em Ti. Nós queremos confiar nessa fidelidade inabalável, como esse povo atravessou um deserto, vendo que o Senhor estava diante deles, preparando uma nuvem para guiar o caminho. Pai, guia o nosso caminho. Deus nos mostra qual o caminho devemos seguir, quais são os Teus amigos que devemos nos aproximar, quais são os negócios que devemos fazer, as atitudes, as decisões. Deus, decida por nós. Nós consagramos toda a nossa vida ao Senhor. Faz do Teu jeito, Pai. Eu peço, alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.